Vamos iniciar com a nossa prece inicial. Então, vamos rogar, ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus, que permaneça conosco, nos mantendo nessa sintonia de paz, de serenidade, e agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de forma virtual, em busca desse aprendizado, que a gente possa refletir na mensagem de hoje e que também possamos nos fortalecer no nosso aprendizado e que o nosso coração, a nossa mente esteja receptivos e confiantes. Que Jesus possa abençoar nosso irmão Hélio, que é o nosso instrutor, para que ele receba do alto todas as intuições necessárias para que possa nos repassar, com toda essa clareza que ele consegue. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, gente, vamos começar mais um estudo nosso. Lembrando que nós estamos ainda no capítulo 5, agora nós estamos partindo já para o final dele, né? Bem-aventurados os aflitos. No nosso último encontro, nós vimos ali uma questão, extremamente relacionada ao nosso tema de hoje, que era a questão: dever-se-á por termo as provas do próximo, ou seja, estando alguém passando por alguma dificuldade, por alguma prova, e estando ao nosso alcance, obviamente, ajudar a terminar aquela prova, ajudar o próximo de alguma maneira para que ele não tenha que passar por aquela dificuldade, a gente deve fazer isso ou não? Porque de onde que surge essa questão, né? Porque se a gente vai analisar o Evangelho do Cristo, a todo momento ele nos diz que nós devemos, ajudar, auxiliar, ser caridoso. Mas aí de onde que sai, então, essa questão? Essa questão sai desse conhecimento, que vem com a doutrina espírita, da questão das reencarnações sucessivas, e dos nossos planejamentos encarnatórios. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele traz para a gente essas questões, e aí daqui o Evangelho vai nos abordar essa temática aí de uma forma também complementar. Nos explicando que com relação ao nosso planejamento encarnatório, de qualquer forma, como nós não conhecemos, de qualquer forma a gente tem a obrigação sempre de, estando ao nosso alcance, auxiliar, estender a mão e pôr, sim, termo às provas do próximo, porque a gente não tem, principalmente, o panorama geral disso. A gente não conhece o nosso planejamento encarnatório, a gente não conhece o planejamento encarnatório do próximo. Então, em muitos dos casos, essas coisas são até planejadas para que um possa auxiliar o outro e ali ancorar, criar uma relação ou fortalecer uma relação que já existia, resgatar algo que tinha de débito entre essas duas pessoas, enfim. São inúmeras as possibilidades. Então, por conta desse conhecimento novo que vem com a codificação espírita, surgem algumas dúvidas, e essas que nós estamos estudando aqui no Evangelho, elas são conexas a essa questão do conhecimento do planejamento encarnatório que nós temos. Ora, se nós temos as dificuldades, as coisas, as provas que nós, às vezes, até escolhemos passar por elas, as pessoas que compõem ali o nosso vínculo familiar, o nosso vínculo de amigos, o nosso vínculo social, do trabalho, que são pessoas que estão interligadas conosco de alguma forma nessa nossa caminhada evolutiva. Então aí surgem essas questões, mas até onde que vai esse planejamento, Essa questão, ela está conexa com essa outra, Até onde que vai esse planejamento e até onde que a gente pode interferir, Que é o que está sendo construído aqui nesses nossos estudos. Agora, continuando justamente com essa temática conexa ao planejamento encarnatório, até onde que a gente pode interferir, vem essa questão, que é o item 28, que é
a pergunta de que será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. Ora, se a gente for buscar o porquê, talvez, dessa questão, a gente já consegue aí construir uma resposta para ela, né? Aqui, né, novamente, com esse conhecimento novo das múltiplas encarnações, de que nós somos espíritos imortais, e que nós temos, né, as nossas provas, as nossas dificuldades aqui, justamente para que a gente evolua, né, pode-se surgir, sim, né, dependendo da forma com que a gente analisa essa questão, essa dúvida. Só que a gente vai aqui se debruçar sobre essa dúvida e a gente vai conseguir entender que a base dela já é uma base que não é real, né? Quando a gente pergunta isso aqui, se será lícito abreviar a vida de um doente, de um doente que sofra sem esperança de cura, a gente já está colocando aqui, na própria questão, um elemento aqui que a gente não tem como saber se é verdade ou não, que é essa questão de sem esperança de cura, né? Se a gente for se debruçar aqui, se a gente for, né, dividir essa questão, a gente começa a perceber alguns elementos nela que já vão nos indicar a resposta. Por quê que eu digo isso? Porque eu acabei de dizer, né, nós não temos o conhecimento do panorama completo da questão da reencarnação, dos débitos de vida passada, dos débitos que a gente adquiriu nessa mesma encarnação, de quais são as pessoas relacionadas às nossas provas, aos nossos débitos, né? Então, justamente por não ter esse panorama e não saber, né, e um outro elemento também, né, que a gente desconhece, a gente não sabe qual que é a hora do desencarne de cada um, a gente não tem conhecimento disso, a gente não tem conhecimento de até onde que vai o planejamento encarnatório, nem do nosso a gente não tem conhecimento, que dirá do próximo. Então, a gente não tem como determinar isso. Tal pessoa, tal doente, não tem mais esperança de cura. Como que a gente consegue estabelecer essa informação? É só a gente analisar a nossa própria vivência. Quem não conhece, né? Quem nunca ficou sabendo de um caso em que há algo que a gente chama de desengano da medicina, né? Que algum médico, algum profissional relacionado a determinada doença que está responsável pela saúde daquela pessoa, vai lá e determina, né, por meio de um diagnóstico médico, que é algo incurável, que não tem como sair daquela situação. E muitas vezes, né, algumas vezes, isso acaba não acontecendo, a pessoa consegue se curar daquilo que era considerado pela medicina incurável. É o que a gente chama, muitas vezes, de milagre. Então, acontecem milagres aí que as pessoas, sem uma explicação científica, conseguem se livrar de uma doença que lhe seria terminal, né? Então, já nesse cabeçalho, a gente já consegue identificar isso, que vai nos ajudar a chegar em uma conclusão racional a respeito dessa questão. Então, ele continua. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Então, olha só. No primeiro parágrafo, aqui na primeira linha, na verdade, a resposta já nos é direta. Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Ou seja, o que ele está dizendo? Ora, se você está considerando na sua própria questão, né, que a pessoa sofre sem esperança de cura, você conhece o plano todo de Deus para poder, inclusive, julgar qual que é o momento, se é aquele o momento mesmo, ou se essa pessoa vai se recuperar ou não, se vai acontecer algo no último segundo que precisava acontecer? Mas aqui pode haver uma confusão com essa outra questão. Então, a gente deve pôr termo realmente às provas do próximo, porque está falando que, né, quando se trata aqui de abreviar a vida de alguém, por que a resposta muda? Alguém consegue aí me explicar essa questão? Porque no nosso último estudo aqui do item 27, só relembrando, a resposta aqui é que a gente tem sim que por ter uma prova de alguém quando está ao nosso alcance, né?
Porque talvez essa seja, né, justamente o motivo daquela pessoa estar passando por uma prova e a gente se apresentar justamente no momento que a gente consegue auxiliar de alguma forma. Então, por que aqui, quando se trata de abreviar o sofrimento dessa pessoa aqui, essa resposta aqui já está começando aqui num sentido diferente? Quem consegue delimitar isso aí? Porque assim, Wellington, a gente, quer dizer, ninguém tem o direito de pôr fim à vida de alguém, né? Isso aí a gente já tem claro. E outra coisa, assim, o todo tempo ele é precioso, né? Principalmente quando a gente chama moribundo, né? Que já está se ele está consciente, então é como a gente viu na palestra de domingo, até aqueles últimos instantes, aquele pensamento dele, aquele sentimento que ele está ali, já pode ajudar e muito quando ele chegar na parte espiritual. Então, é preciosíssimo. E ali, aquele que está sofrendo, que às vezes está entubado, tem também a questão dos esgotamentos, né, dos fluidos, e que às vezes precisa passar por aquela situação. E a gente sabe que, Ocorre como uma você. limpeza, né, muitas vezes. Justamente, e você sabe, cada um tem uma programação, quer dizer, ninguém desencarna do mesmo jeito, cada um tem a sua individualidade, e eu acho assim que cada desencarne é um processo que já está, como se diz, né? Tem essa programação e que realmente, para pôr termos, não pode não. Ter botar assim, não. E a gente falando assim, da pessoa enferma, né? Mas e se até aquele último minuto ali, um filho que precisava perder um pai, que isso também é uma prova por filho. Então, assim, é muito amplo, como o Elton disse, é muito amplo, é muito complexo, é entender algo que a gente ainda não tem, talvez, capacidade. Porque conforme a gente vai conhecendo essa doutrina espírita, ela vai nos dizendo que essas vidas, né, essas encarnações, elas estão interligadas, né? Então, quando você mexe no planejamento encarnatório de uma pessoa, você não está mexendo no planejamento encarnatório de somente uma pessoa, né? Então, aqui, essa questão, só complementando isso que vocês já disseram, um ponto, assim, que eu gostaria de chamar bastante atenção, porque que em um caso sempre é indicado intervir, né, fazendo cessar o sofrimento daquela pessoa, que quando estiver ao nosso alcance, né, no nosso próximo, e no outro caso, não se orienta a intervir dessa maneira, porque a resposta, assim, num ponto principal, ela é simples. Quando se orienta a sempre auxiliar o outro e por fim as provas, se está simplesmente orientando a cumprir com o mandamento de Jesus, né, de amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma extensão. Então, se amar ao próximo como a ti mesmo, significa justamente na prática, quando, se for possível, colocar fim ao sofrimento do outro. Na questão 28, tem uma diferença. Aqui, a questão envolve descumprir um mandamento, né? E é abreviar a vida de alguém. Não se é lícito tirar a vida de alguém sob qualquer pretexto. Nem mesmo a nossa. Por quê? Porque só é dado a Deus saber o momento em que se finda a encarnação de cada um. Justamente, as respostas aqui já foram nesse sentido também, porque tem essas questões de provas que tem que passar. Então, só a Deus é dado isso, só os espíritos superiores é dado intervir nisso. Por quê? Porque eles conhecem o panorama geral. Eles sabem se aquilo vai influenciar positivamente ou negativamente. E aí, quando não tem mais como aquele continuar com aquela encarnação, aí eles fazem o desligamento. Mas cabe a eles. Por quê? Porque isso não é qualquer espírito que interfere nisso, gente. São somente aqueles espíritos que já têm um nível, né, evolutivo
que lhes é dado conhecer o panorama de uma forma um pouco mais completa. Tá certo? Janete, fique à vontade. Boa noite. Não, Boa é porque noite. enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma cena que eu vi e essa cena me chocou, de um filme até O Último dos Moicanos. E eu me choquei porque até hoje eu fiquei assim, aí, justamente você perguntando isso, no fato de uma pessoa doente, é claro, a gente fica lá, a gente vai ter que, né, pedir a Deus e confortar aquela pessoa até seus últimos instantes, porque a gente tem esse conhecimento e também pela caridade, pelo amor que a gente tem, a gente já entende isso. Mas na situação que eu vi, que era numa época antiga, né, e uma pessoa que era querido do outro, conhecido do outro, pegando fogo, que eles queimavam assim, feito, queimavam lá, né? E a pessoa gritando, gritando, então o rapaz de longe, com um arco, vendo o amigo lá ser queimado, de longe ele foi, enquanto lá o pessoal rindo daquilo, né? Ele foi e atirou para o rapaz morrer logo e não sofrer. Aí você me pergunta isso. Quer dizer, muitos casos aconteceram isso, mesmo até naquelas épocas, né? Pessoas que estavam sendo enforcadas e ficavam pendurado lá, e tinha gente que pudesse tirava logo a vida, que era para não sofrer. E aí, nesse caso? Então, nesse caso, nessas épocas, a gente tem que lembrar sempre que a responsabilidade da criatura, ela é de acordo com a consciência que ela tem do erro. Ah, mas então quer dizer que naquela época era certo? Não, mas esse erro, obviamente, que ele pesa menos na balança do que o erro daquele que faz consciente. Não deixa de ser errado, tá? Porque as leis, elas não mudam. Mas, obviamente, que a gente não cobra de uma criança por um erro, assim como a gente cobra de um adulto. Por quê? Porque o adulto tem mais consciência daquilo que está fazendo. Tem mais conhecimento adquirido já, né? E diversos outros fatores aí que vão lhe dar essa consciência. Mas, basicamente, na lei divina funciona assim, né? Por exemplo, a gente vai ver diversas, e a gente já até citou isso aqui em alguns estudos, se a gente pegar principalmente o Antigo Testamento, a gente vai ver diversas passagens ali em que, a uma primeira vista, assim, dá uma impressão de que há uma violência incentivada até pela divindade ali, né, naquelas nações. Mas não, é porque aquelas nações, né, aquelas pessoas, aqueles elementos ali que são utilizados ali para exemplificar na Bíblia, viviam em um outro mundo, já era diferente, porque a gente já começa a analisar dois estágios evolutivos do próprio planeta Terra diferente. Antes era mundo primitivo, se a gente pegar o Antigo Testamento, e depois passou para o mundo de provas e expiações. Então, a consciência dos seres que habitam esse planeta também é diferente, porque, né, a gente está considerando períodos evolutivos já um pouco diferentes. E olha que a gente está falando de um que é na sequência do outro. Se a gente pegar do mundo primitivo, por exemplo, para um mundo ditoso, o nível de consciência já é muito maior. Então, no mundo ditoso, obviamente que já vão habitar ali, né, criaturas já com uma carga evolutiva e também, né, por isso mesmo, uma carga maior também de conhecimento e de consciência, né? Então, ali, determinados erros, determinadas atitudes, que talvez a gente, aqui no nosso mundo, a gente nem tenha consciência ainda de que aquilo é errado, ali as pessoas já têm uma plena consciência, já têm a condição de evitar, entendeu? Então, tem muito isso. E a gente brinca até muito com isso, aqui na questão do estudo mesmo, né? Nós estamos vindo para cá, para o nosso estudo, tanto para o nosso estudo aqui, ou o estudo presencial, quem frequenta, o nosso estudo de quarta, mas, enfim, qualquer coisa que você se determina a conhecer, te dá uma consciência maior daquilo. Então, aqui, nós que estamos conhecendo sobre a espiritualidade, nós estamos adquirindo a consciência maior disso. Então, a partir do momento que cresce a nossa consciência, cresce a nossa responsabilidade também com isso. Então, naquela época, as pessoas agiam aquilo, mas muitas vezes agiam dessa forma, né? Mas muitas vezes acreditavam realmente ali que estavam fazendo certo, porque estavam simplesmente cessando aquele sofrimento. Não tinha-se ainda, muitas das vezes, esse conhecimento que nós estamos tendo acesso agora, com relação a você estar abreviando ali
um planejamento encarnatório que talvez ainda fosse acontecer algo ali, né, que pode acontecer ainda algo no último segundo daquela pessoa se salvar. A gente não sabe, né? Existem diversas e diversas coisas aí que podem acontecer. Casos aí, os mais inúmeros exemplos de que no último segundo acontece algo e aí salva de uma morte certeira, vamos dizer assim. E aqui é bem interessante, Janete, você ter falado disso exatamente aqui, porque, olha, só continuando no nosso texto, olha como que encaixa perfeitamente, ó. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Vejam, aqui a espiritualidade está nos exemplificando aqui, justamente com algo, com uma das ferramentas que às vezes é utilizado para tirar aquele espírito de alguma situação que vai lhe causar, que já está lhe causando, né, e que ainda vai lhe causar danos. É como se alguma dificuldade, alguma dor pungente, até mesmo aquela sensação da morte iminente, que faz a pessoa cair num introspecto, né, e analisar como foi a sua vida até aquele momento derradeiro da morte, muitas vezes isso é o necessário. Porque aqui é justamente isso que o texto está nos dizendo, ó, porque se você vai até a borda do fosso e dali se retira, é justamente isso. É a pessoa ali ter que lidar, né, com a questão da morte iminente. Isso muda, isso causa profunda mudança em diversos indivíduos. A gente vê isso, pessoas que acontece aquele evento de quase morte e dali para frente ela começa a tomar uma postura diferente, totalmente diferente diante da vida. Abandona diversos vícios e hábitos antigos por conta de ter passado por essa experiência. Isso traz uma mudança ali no íntimo. A pessoa ter que lidar com a ideia de que a morte está chegando. Por que eu falo isso? É um choque. Nós todos, né? E é ao mesmo tempo uma questão assim que é até uma contradição dentro de nós, né? Porque nós todos, nós sabemos e nós temos a certeza que nós vamos desencarnar. Mas ter essa certeza de que esse desencarne está próximo causa um choque, causa ainda um trauma, causa uma estranheza. Nós todos temos a certeza, temos o conhecimento de que desencarnando, né, nós perdemos a nossa veste carnal, o nosso espírito continua. Né? Nós temos esse conhecimento. Mas isso faz evitar com que a gente tenha medo do desencarne, gente? Vamos ser bem sinceros. Não, a gente continua tendo medo do desencarne por diversos motivos, ou às vezes medo do momento do desencarne. Então, isso causa, de qualquer forma, um choque. Ainda que esse espírito tenha esse conhecimento, esse choque pode ser justamente a ferramenta que a espiritualidade está utilizando para fazer com que ele mude essa trajetória e entre nos trilhos daquilo que foi planejado antes dele encarnar. A gente consegue já ter esse entendimento de que essas provas, essas dificuldades, esses traumas, essa questão de ter que lidar com a ideia da morte iminente, às vezes, é uma ferramenta utilizada em um espírito que está ali desviando-se cada vez mais do seu planejamento encarnatório, e ali ele tem um lampejo de uma certa, como que a gente pode dizer? Ele cria ali uma consciência diferente da que ele tinha, né? E volta a si mesmo, né? Faz uma análise, como eu disse, né? De como foi a sua existência toda, do que vinha fazendo de errado, no que ele desperdiçou tempo demais, né? Que não deveria ter alimentado. Então, ele começa a alimentar ideias diversas das que tinha. Abandona vícios, abandona hábitos, começa a enxergar o próximo com uma visão diferente, começa a enxergar a própria vida com uma visão diferente, começa a valorizar mais, muitas vezes, isso acontece muito, da pessoa, depois de passar por uma experiência de quase morte, começar a valorizar mais a vida. Aquela pessoa que não dava valor para as coisas do cotidiano, porque são as coisas comuns que a gente tem que valorizar, né? Nossa vida, nossa família, né? O nosso trabalho, os nossos entes queridos, nossos amigos.
né? E às vezes a pessoa está num estágio de uma obsessão tão grande que começa a colocar importância demais em outras coisas e esquece dessas coisas básicas e principais da vida. Então, um choque desse pode mudar essa trajetória da encarnação da pessoa. Ah, mas e aí se aí não muda, se a pessoa não ganha essa consciência, se ela não ganha essa visão, mesmo diante do trauma? Aí, muitas vezes, pode ser que ela seja levada realmente ao desencarne, a ter que fazer aquele desenlace ali, para evitar, às vezes, e a gente vê o exemplo até dos mensageiros ali, para evitar que, acho que é dos mensageiros ou dos missionários, né, que tem um que ele é levado àquele desencarne para poder parar de criar novos débitos, porque ele tinha se desviado totalmente ali do planejamento. Então, existem esses casos. Então, e a gente tem conhecimento disso? A gente consegue distinguir qual que é um, qual que é outro? Qual que vai conseguir adquirir diante do trauma essa consciência, mudar sua trajetória, e aquilo ali vai ser proveitoso para ele na caminhada evolutiva, e qual que não vai conseguir ainda assim e vai ter que chegar ao desencarne mesmo? A gente consegue delimitar? Não conseguimos, gente. Não temos esse conhecimento e não cabe a nós. Por isso que não é recomendado. Nós não sabemos como que a gente vai interferir em uma coisa que a gente não sabe como que funciona, e só o que a gente sabe é que nós não devemos, né, ir contrário às leis divinas, e é contrário à lei divina você tirar a vida de alguém. Veja, justamente, ele nos diz aqui, o texto do Evangelho, que essas questões, como a gente não tem conhecimento, não cabe intervir. E olha, o exemplo aqui toca a todos nós, para a gente ver que é uma exceção. Casos que acontece isso, que a pessoa tem esse contato direto ali com a morte iminente, mas ainda assim se salva. Mas não é uma exceção assim, tão exceção. Olha, essa pergunta aqui é uma certeza de que toca a todos. Ó. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões. Se a gente não conhece, não tem alguém próximo, a gente já teve notícia de casos assim. De que a ciência declara aquela pessoa como fatalmente vai chegar ao fim daquela vida ali em momentos próximos. E não, a pessoa às vezes se cura e vive mais longos anos. Bem saudável. Muitas vezes consegue fazer isso aqui, ó, voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha, e algumas vezes também não consegue vir como, né, dá aquilo ali como passado também e volta depois de um tempo a fazer as mesmas coisas que estava fazendo. Porque tem a questão também do livre-arbítrio, né? Pode ser que aquilo ali modifique a pessoa, mas depois ela resolva voltar a incidir nos erros que tinha, nos vícios que tinha, nos hábitos pesados que tinha. E aí não cabe a gente, né? Isso, né, tem casos e casos. Então, o Evangelho nos destaca bem isso, né? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Esse exemplo da Janete é desesperador. Se a gente parar um pouquinho, fechar os olhos e imaginar a cena, e tentar se colocar no lugar das pessoas, é difícil ou não é? É desesperador ou não é? Você vê uma outra pessoa agonizando. Né? Imagina isso, gente. Imaginem isso. Eu acho que é a situação pior para uma mãe, para um pai, ver um filho passar por uma situação extremamente dolorosa, sem poder intervir de alguma forma para diminuir aquela dor. Então, é uma situação, vocês veem, de uma pergunta que aparentemente parecia simples, olha quantas camadas nós conseguimos aqui abordar. E ainda bem terminou, né? Então, veja, tem esses casos que são desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Ou seja, aqui existe a possibilidade de, do último suspiro ali mesmo, se recuperar, inclusive, caso de se recuperar e viver mais alguns anos, né?
ter aquela encarnação ainda estendida por um tempo, ou mesmo de ter alguns instantes ali, se recuperar por alguns instantes e aquilo modificar a atitude mental daquela criatura e isso fazer uma enorme diferença na vida dela, dali para frente. Principalmente em questões evolutivas. E lembre-se, gente, ó, aqui é muito importante a gente fazer uma diferenciação. Esse aqui, ó, quando o Evangelho está nos dizendo, nesse exemplo aqui, ó, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades, ele está falando aqui, muitas vezes, de uma melhora da morte, que a gente já conhece. Mas é simplesmente disso? Não. Ele pode estar falando aqui daquele que também se recupera e continua a caminhada. Por quê? Porque aquilo ali, de alguma forma, modificou aquela atitude mental. Né? Edina, pode falar, depois a gente termina aqui. Eu estava olhando aqui no Evangelho, que tem esse capítulo das preces. Aí ele fala a prece por um agonizante, né? Que ele diz que a agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Aí ele diz que nesse momento, então, assim, quanto mais apegado à matéria, né, as pessoas, mais difícil será a separação desses laços para romper, né, os laços da matéria. Aí ele fala da questão da prece. Quer dizer, a prece, ela é justamente para ajudar a espiritualidade nesse trabalho de separação, né? Eu lembro que quando a minha mãe estava, meu pai também, né, que passaram muito tempo acamados, então sempre a gente tinha nesse sentido a prece, né, de fortalecer para que os irmãos, a espiritualidade amiga, para ajudar nisso aí, nesse sentido, na separação, para ser de forma serena, calma, e uma forma de eles irem se conectando com a espiritualidade amiga, com seus guardiões, justamente para ajudar nessa separação, né? E às vezes a gente não assim pedir a morte, as coisas, porque às vezes a gente diz, não, é melhor morrer logo do que, né? Então não seria mais nesse sentido, mas seria nesse sentido de ajudar, Aceitar, né? de aceitar que já está na hora e a espiritualidade ajudar nesse sentido. Essa questão nossa aí, Edina, é mais na questão do reconhecimento de que a gente não tem o conhecimento de até onde vai aquilo. Sim. Então, a gente consegue fazer uma prece nesse momento, pedindo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Sua vontade. Né? E essa questão que você citou é muito interessante, essa questão da ligação, porque é o exemplo que a gente viu recentemente do nosso estudo de quarta, daquela questão de terem que vir até outros espíritos para auxiliar nesse desligamento, porque a pessoa está, né, de alguma forma, ainda lutando contra. Vocês lembram disso? Tem um exemplo bem no... Eu não lembro agora se é no Mensageiro, se eu não me engano. Que tem um exemplo de que tem que ter essa intervenção ali para ajudar a fazer o desligamento. E a pessoa fica, né, querendo ali alimentar de qualquer forma, presa aquele corpo ali. E tem que vir a espiritualidade, né, e atuar ali, intervindo nisso para poder realizar aquele desligamento. Né? Ou seja, veja, de uma questão só, né, e ainda essa aqui é um item ainda pequeno, né, olha quantas e quantas camadas a gente consegue analisar disso. Aníbal, pode falar. Opa! Não, eu estava aqui pensando na questão de Janete, né, que no que se refere a tirar a vida de outra pessoa, que é errado, né? Mas se isso constitui assim um ato de abnegação, de compaixão e de amor ao próximo, não seria perdoado nessa situação? Então, é essa questão, justamente, né? Qual que é a motivação? E é por isso que a gente... Sem intenção de matar por intuito de ódio,
né? Qual que é a que é motivação daquela ação, né? E é por isso que Deus que julga, né? É por isso que a gente não tem conhecimento, a gente não tem que ficar apontando para a atitude do outro. Por quê? Porque a gente não consegue ver o móvel dessa ação. E isso, essa questão que a Aníbal levanta aqui, é interessantíssima. Porque tem aquele que vai fazer por pura compaixão. Tá. Que aí entra na lei de caridade e amor, né? Também. Não pode, né? Não pode, mas Não e aí? pode. Aquele espírito não tem essa consciência, ele age como um ato ali de pura compaixão. Ele adquire um débito? Sim, e Sim, pode. porque tirou a vida. Agora, Ele adquire um débito. Só que sim. o tamanho, a extensão desse débito, Vai depender ela do que só ele tem no coração, né? vai Do ser conhecimento que mensurada ele sempre. tem. Do conhecimento com- que ele tem. Sim, e com relação ao sentimento que o leva a ter tal atitude também. A gente tem que lembrar que, para nós, a análise não pode ser tão completa porque a gente desconhece isso. Querem um exemplo perfeito disso? De como que são diferentes esses horários, porque justamente o nosso é muito limitado? No Nosso Lar, né, o primeiro livro da série, aquele espírito daquela mulher que tenta invadir nosso lar, que é considerado um espírito vampiro. Não sei se vocês lembram, mas aí eu vou até fazer um resumo aqui, né, de como que é a história, né? Tem um espírito que tenta lá invadir nosso lar, e aí ela vai lá para pedir socorro, para entrar lá, e estava machucada, e ela queria auxílio, né? E aí vai o chefe da guarda, chama lá os responsáveis, e aí cada um dos espíritos que olham para aquele espírito ali que queria entrar naquele momento, vocês percebem que eles têm um olhar totalmente diferente? Os envolvidos ali eram o chefe da guarda, André Luiz, a Narcisa, né, e o chefe da segurança lá do local, onde ela estava tentando adentrar. Cada um tem uma visão mais ou menos aguçada daquele espírito, tanto que Narcisa se compadece, André Luiz se compadece, mas o funcionário de nosso lar, que era responsável pela segurança, ele tem um olhar mais profundo sobre essa questão, e ele consegue ver as atitudes dela, e mais do que isso, o móvel das atitudes dela, porque ela queria entrar. E ele consegue analisar ainda o que causaria dentro de impacto dentro da comunidade de nosso lar se ele permitisse que ela entrasse. Então, veja, nessa questão, nossa, a pessoa fez isso e abreviou aquela vida, né? Tirou ali, né? Encerrou aquela vida de uma vez para abreviar o sofrimento e movido por compaixão. Tem a falta, é uma falta, mas a gente tem que lembrar que esse débito, né? Deus é justiça, mas também é misericórdia. Que o móvel, né? O sentimento que levou, a motivação que levou aquilo ali, é sempre considerado, é sempre levado em conta. Por quê? Porque Deus conhece o íntimo de cada um. Tá? Então, dependendo até do que aconteceu, do que realmente motivou aquilo, vai ser o débito de determinado tamanho. Mas que adquire-se ali um débito, sim, porque você vai contrário a uma lei divina. E outra coisa, olha como que isso vai muito além. Vai existir o caso daquele que, movido por uma suposta misericórdia, vai e abrevia a vida do outro que está em sofrimento ali, mas na verdade, não é bem esse o móvel por trás do sentimento dele. Vai haver aquele que vê nisso uma oportunidade, mas por fora ele reveste aquela atitude dele de compaixão. A gente consegue identificar? Não somos nós, no nosso momento evolutivo aqui, de espíritos ainda na infância da evolução, que vamos conseguir identificar se aquilo é realmente uma misericórdia ou se tem algo a mais. Por isso que não cabe a nós determinar até quando qual que é o tamanho desse débito aí. A gente só consegue identificar, na nossa visão limitada aqui, que há um débito. A gente consegue identificar que há algo ali que está transgredindo uma lei divina. Mas quais serão as consequências disso, a gente não consegue. Do nosso estágio, a gente não consegue ver. A gente só sabe que tem um propósito espiritual, Sim. né? De reajuste, de escoamento de débitos,
Então, assim, a gente sabe que tem alguma coisa, então jamais a gente poderá abreviar. Sim. E principalmente também, né, Edina, não querer, a gente tem que ter essa humildade de saber qual que é o nosso lugar em determinadas coisas. Como a gente não sabe, a gente tem que reconhecer que a gente não sabe simplesmente e que dali a gente tem que fazer o melhor que nos cabe para tentar ajudar. Né? Mas a gente realmente não sabe o que passa da providência divina, né? Qual que é o plano divino para cada um dos seres. A gente tem que aprender sempre a respeitar isso. Porque aí a gente olha com um olhar de compaixão e faz aquilo que está ao nosso alcance, sabendo que, de qualquer forma, tem um Pai que a todos nós assiste, a todos nós cuida, né? Cuida de todos nós, a todos ele provém amor, segurança, e sempre, sempre, sempre vai prezar sempre pelo melhor para nós. Às vezes, obviamente, principalmente quando a gente está na prova, né? A gente está passando por uma prova difícil. A gente não vê para onde essa prova está nos levando, e aí a gente acha difícil, a gente acha injusto passar por aquilo, mas a gente não sabe, a gente não vê o panorama completo, né? A gente não vê para onde aquilo está nos guiando. E aqui o Evangelho vai nos dizer sobre isso, né? É justamente aquela visão materialista, né? A visão limitada a uma encarnação. Materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Então, aqui, ó, justamente finalizando esse pensamento, né, juntando as partes aqui. Essa hora de graça, né, aquela hora, aquela extensão ali dessa encarnação, aquele último suspiro que recupera e dá mais alguns instantes, ainda que sejam só alguns instantes, pode ser-lhe de grande importância. Nós algumas vezes nós já citamos isso, né? Nesses momentos aí, aquele espírito pode fazer uma reflexão, mudar um tipo de pensamento, mudar um pouco a sua vibração ali, e isso vai fazer toda a diferença, às vezes, na caminhada evolutiva desse espírito dali para frente. Ó, reflexões, né? A gente vai ver aqui, ó, desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Muitas vezes a gente vê isso em alguns exemplos também ali da série Nosso Lar, mas também em diversos outros pontos da literatura espírita, essa questão de o arrependimento, ele é o início dessa escalada evolutiva aí para conseguir, muitas vezes, resgatar aquilo que a gente tem que resgatar e mudar totalmente essa trajetória. O primeiro passo é o arrependimento, porque o arrependimento já vai fazer pelo menos a gente parar de cometer aquele erro. Parar de ficar adquirindo dívida por conta do mesmo erro. Então, ele é o primeiro passo para a redenção. Então, isso é muito importante. Vejam, às vezes, aqueles últimos segundos até de vida desse ser, né, ele tem muito, né, e é muito registrado até na literatura médica também, essa questão de esses seres quando estão se defrontando, né, nós quando nos defrontamos com a hora certa da morte ali chegando, né, a gente fazer essa introspecção e fazer essa autoanálise de como foi a nossa vida, de o que a gente poderia ter mudado, poderia ter sido feito diferente. Então, disso pode surgir justamente esse arrependimento. E aí, esse espírito, na próxima encarnação, na próxima oportunidade, se ele levar consigo essa lição, ele pode já começar a próxima jornada de uma forma completamente diferente. Ou até mesmo, essa passagem dele entre uma encarnação e outra já vai, por conta de esse último segundo ali, ter o arrependimento, essa passagem dele pela erraticidade, já pode ser que seja totalmente diferente. Um ser, né, um espírito que estava destinado ali a passar longos períodos no umbral para poder expurgar, para poder filtrar diversas energias, por conta desse arrependimento do último segundo, às vezes esse tempo que ele vai passar ali no umbral para poder fazer essa filtragem, né,
vai ser muito menor. Por conta do último segundo ali, às vezes, que teve um arrependimento, esse tempo pode diminuir muito, porque isso muda a postura, né? Começa já a se mudar ali o que é o pensamento que está transitando sempre ali naquele espírito, o que ele está nutrindo, né? De pensamento, de atitude, de sentimento. Começa-se nesse arrependimento e vai evoluindo, entende? Então, faz uma mudança muito grande no final. E aquele que tem por conta só essa vida aqui, só essa encarnação, não vai considerar isso. Nem vai considerar a erraticidade, porque quem é materialista não considera que tem. Né? Porque não está levando em conta o espírito. Então, vejam, vai mudar não só nessa encarnação, como na erraticidade, nas próximas encarnações todas. Então, ele vai nos fazer um adendo. E vejam, aqui, totalmente relacionado a essa questão de quanto mais conhecimento se tem, mais responsabilidade se tem. Ó. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Nós temos, né, por ter contato com a doutrina espírita, por tentar ali estudar e adquirir esse conhecimento, nós temos esse contato com o quanto que um último pensamento pode mudar na vida, e dessas formas que a gente até exemplificou aqui, na vida eterna desse espírito. Né? E aqui ele está nos abrindo os olhos justamente para essa questão. Olha, vocês já têm conhecimento disso. Tá? Então, a vocês, mais ainda, seria culpável essa questão. Tá? Leia-se aqui nas entrelinhas. Essa transgressão aqui, para nós que temos esse conhecimento, ela é já considerada muito mais grave do que para aquele que não tem. Ora, mas aquele que tem menos conhecimento, então vai ser menos cobrado? Sim, a gente já até passou por isso diversas vezes, até mesmo no Livro dos Espíritos, que é lá no início da codificação. E no nosso estudo de quarta-feira, a gente já viu essa questão também. Nós vimos recentemente, inclusive, uma questão que ela é até conexa com essa. Que é a questão daquele que passa, né, por dificuldades financeiras e tudo mais, aí depois ele consegue melhorar e aí ele não ajuda as outras pessoas. E aquele que já nasceu com todas as coisas, e aí não ajuda também os outros. Qual que é o peso para cada um? Ora, aquele ali, ele conheceu as agruras do sofrimento da pobreza. Então, a responsabilidade é ainda maior. Então, ele vai nos fazer uma prescrição aqui que é certeira. Ó. Minorai os derradeiros sofrimentos, ou seja, naquilo que você puder ajudar uma pessoa que está ali em sofrimento, você pode diminuir o sofrimento dessa pessoa? Faça. Quanto o puderdes. Mas guardai-vos de abreviar a vida, ou seja, não vá tentar de alguma forma abreviar aquilo ali. Ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E olha só, quem está nos dizendo é São Luís, tá? Para vocês terem um pouquinho da ideia do peso de que tem essa mensagem. Justamente alguns pontos aí centrais, essa questão da gente não saber até onde que vai a extensão da encarnação de cada um. Não nos cabe saber e nem deve ser do nosso interesse. O nosso interesse deve ser justamente essa orientação aqui, ó. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes. Mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Com o conhecimento que a gente já tem, a gente já consegue imaginar algumas situações do porquê disso. O que muitas vezes, e aqui é um exemplo bem bacana que eu deixei para trazer para a gente aqui no final, o que muitas vezes acontece nesse último minuto? Nessa reflexão, muitas vezes, esse espírito, ele abaixa, ele muda a frequência ali, abaixa não, né? Ele muda a sua frequência, então ele dá margem, muitas vezes,
para algum familiar, algum ente querido que está tentando ou alcançar para o ajudar, conseguir realmente e finalmente alcançar. Nesse último segundo ali, esse espírito consegue mudar essa vibração por conta do arrependimento, ele consegue se tocar. Então, imaginem vocês que nesse último segundo pode acontecer muitos desses resgates que a gente vê acontecer onde? Nas reuniões espíritas, muitas vezes, nas sessões mediúnicas. Às vezes, olha só, e aqui é justamente nessa proporção, viu, gente? Porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. A gente tem conhecimento de casos daí que o espírito fica ali no sofrimento por séculos e séculos e séculos, por ficar preso a atitudes mentais também, a pensamentos, a sentimentos menos dignos. A gente tem conhecimento disso. Por isso que aqui fala que esse último minuto ele pode evitar muitas lágrimas no futuro, porque pode ser o primeiro passo daquela mudança que vai evitar que esse espírito perca séculos e séculos e séculos, muitas vezes num ciclo obsessivo ali com o outro. Muitas vezes, nesse último segundo, ele vai conseguir analisar a vida dele toda e vai falar, nossa, o fulano que hoje eu odeio, né, que hoje eu tenho sentimento de extrema aversão, lá atrás ele me ajudou muito. E agora que minha vida está chegando ao final, agora que eu vou desencarnar, eu vejo que não faz sentido algum eu ficar alimentando ódio pelo outro, alimentando aversão. Se ele fez alguma coisa que me magoou, acho que, né, como a vida é passageira aqui, acho que o melhor seria mesmo, pelo menos antes de eu ir embora, eu não levar esse ódio comigo e tentar de alguma forma perdoar. Pronto, uma sementinha que foi plantada, que vai, obviamente, germinar lá na frente e gerar grandiosos frutos. A semente do perdão. Essa semente do perdão, o que vocês acham aí no momento derradeiro? Vocês acham que ela pode ser isso aqui, evitar muitas lágrimas no futuro? Com certeza, gente. Com certeza. Naquele último minuto, se houver um pensamento destinado ali a realmente perdoar alguém, é o último segundo valiosíssimo de vida para essa pessoa. De vida que a gente fala no sentido de encarnação, né? Mas um segundo valiosíssimo na encarnação dessa pessoa. Na conta evolutiva dela total, vai fazer total diferença. E era isso, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa? Tem uma visão diferente, às vezes, que queira compartilhar? Só lembrando que tem que é a sogra da amiga minha, né? Que é nora do meu filho, ela sofreu uma queda e tal, e terminou indo para o hospital e lá pegou bactéria. E já a senhorinha já. E realmente ficou acamada lá no hospital. E já tem quase 2 meses que ela está lá. E aí o médico disse, olha, pegou outra bactéria e paralisou os rins. Aí já liberou, né, para a família visitar, veio filho de São Paulo, do Rio, veio de Aracaju, para se despedir, né, da mãe. Aí terminou, foram embora. Aí quando foi agora, não, os rins voltaram a funcionar, né? Aí, Quer tá dizer, certo? o médico, uma coisa é material, outra coisa é espiritual, ninguém sabe, né? E tá lá ainda. É isso. Tá vendo? Mas isso já gerou nela uma movimentação toda É, sentimental ali que vai influenciar. vai influenciando, é. A vontade Porque de querendo. viver, a vontade de viver, né? A fé, a vontade de viver. Sim, Se a gente vê nas passagens de Jesus, era Jesus que curava? Era a fé. A fé da pessoa que fazia com que Jesus curasse ela, né? Então, Justamente. assim, nessa fé, minha tia tinha uma vontade tão grande de viver, uma fé que foi dada poucos meses a ela, pelo menos, ela viveu 4 anos, entendeu? Pela fé, pela vontade de viver, pela proximidade da família. E talvez tenha sido o que aconteceu com essa senhora, né? É. e E aí, lembrando, né?
Às vezes, esses 4 anos aí com a consciência modificada por ter que passar por esse tipo de experiência, são 4 anos, às vezes, que vão valer por 40. Justamente, É, ela mudou muito nesses 4 anos em termos foi. de perdoar, sabe? Se tornou outra pessoa, muito diferente do que ela era antes. É bem interessante isso mesmo. Ela Sim, às agarrou a vezes, oportunidade, né? Foi grata, agarrou. Isso mesmo. às Mas vezes a ela, pessoa valoriza mais, né, a oportunidade. Uhum. Fala, nossa, olha, foi me dada aqui, né, uma nova oportunidade, como as pessoas costumam dizer, né? Nasci de novo. Então vamos aproveitar essa nova vida agora de uma forma diferente. e interessante é que ela não era espírita, tá? Ela era católica, ela simplesmente mudou assim, tipo assim, pô, eu tenho tipo, eu acho que ela pensou, como eu imagino que ela pensou, eu tenho tão pouco tempo de vida, porque eu vou ser cruel, vou ser ruim, vou ser má, não, vou ser diferente, né? Vou amar mais as pessoas. Eu acho que foi assim que ela se foi, Que né? bom. Às vezes, ó, uma coisa só que muda completamente o cenário, gente, é a pessoa mudar a visão de mundo. Às vezes, a pessoa ter o contato com uma experiência dessa vai fazer ela entender a finitude da vida, ainda que seja da encarnação aqui, e ver que deve ser aproveitado de uma forma melhor. Às vezes, desapegar de coisas que são totalmente passageiras ali. Né? Você consegue ter um contato direto com isso, né? Com essa Perdoar, né? finitude das coisas, né? E perdoar, eu acho que é a grande. A gente, como ser humano, a gente leva ao longo da vida, carrega algumas mágoas, né? E a gente tem que se Sim, desvencilhar. O espiritismo é muito bom porque nos ajuda a se desprender dessas mágoas, a buscar perdoar e ser perdoado, porque a gente também fez coisas erradas que magoaram algumas pessoas, né? Então, buscar sim, o com perdão certeza. dessas pessoas, buscar ser melhor, né? E assim, o que eu entendi hoje é que minorar o sofrimento não é matar. É você confortar, seja de forma por medicamentos diminuindo a dor, né? Ou com palavras amigas, com conforto moral, religioso, seja lá qual for o tipo de conforto, né? Às vezes, a presença no momento de dificuldade já faz toda a diferença. A pessoa saber que tem alguém ali velando por ela traz uma visão diferente. Principalmente isso, gente. Essa questão de ter que lidar com a ideia da morte iminente traz uma visão diferente da vida. Né? Eu acredito que, assim, e podem perceber, durante diversas fases da nossa vida, vai mudando a nossa consciência de tempo. Quando isso acontece, que a pessoa tem esse contato direto com a iminência da própria morte, com o fim da própria existência terrena, muda-se de novo, novamente, mas de uma forma muito mais abrupta, a questão da percepção do tempo. O tempo começa a valer muito mais quando você tem pouco. Tudo que você tem pouco começa a valer muito mais. A escassez traz essa sensação de valor, e com o tempo não é diferente. Eu, só abrindo aqui um parênteses, assim, falando em morte, né? É comum dizer no meu espírito, não, eu vou morrer, vou para um canto melhor, não há necessidade dos outros sofrerem, né? Porque né, e a gente, muitos espíritos gostam de dizer isso. Eu escutei uma palestra muito interessante que o palestrante disse assim, rapaz, quando eu morrer, eu quero que as pessoas não chorem tanto, chorem na medida certa, porque eu vou me embora. Eu quero que, assim como as pessoas vão embora, eu sinto falta delas, eu quero que as pessoas sintam falta de mim, mas não de forma exacerbada, É o exagerada. Rossandro, que, se eu não me engano, que fala isso. O Sandro, o Pedro Simão também já Já. falou isso. Mas é uma questão que, assim, uma visão Imagina, também, né? aí voltando ao contexto da pergunta, imagina um enfermo na cama, ali, morrer sozinho. É como você bem falou, aquela presença faz ele dizer, pô, alguém me ama.
Até olha a importância disso, eu né? tenho uma importância para alguém, né? As pessoas se importam umas com as outras. Porque, às vezes, a pessoa alimentou um estilo de vida que a levou a crer, durante a encarnação, de que uma pessoa não se importa com a outra nunca. Às vezes ela teve um trauma de uma traição, de alguma coisa assim, que a levou a alimentar isso. E às vezes naquele momento ali ela para um pouco e pensa e fala, gente, tem a finitude da vida aqui, ó, eu estou prestes a morrer. Para que eu vou ficar alimentando isso? São coisas passageiras. E por isso uma visita ao hospital para visitar um parente, uma amiga é tão importante, né? Para aquelas pessoas também saber que existem pessoas que se preocupam, que a amam, que gostam dela, que vão sentir a falta dela. Sim, exatamente. E assim, só fazendo mais um adendo aí, né, adicionando mais uma coisa, a questão até que a Aníbal disse, né, de que a pessoa mudou, né, a postura. Gente, a gente tem que lembrar também que nesses momentos, do lado de lá, a espiritualidade também atua e chama, né, ainda que em sono útil ali, naqueles momentos ali que a pessoa está em algum descanso ali, numa cama, né, doente, enferma, esses espíritos, né, principalmente o mentor espiritual e a equipe ali responsável, né, pelo atendimento, chamam a consciência desse espírito, muitas vezes. Vão orientá-lo durante o desprendimento. Olha, você está passando por isso, mas entenda que você tem dois caminhos a seguir. Ou esse aqui da revolta, ou esse do arrependimento, do perdão. Se você seguir por esse caminho, olha, pode ser que aconteça isso, isso e isso. Então, tem um motivo para estar acontecendo isso, não se revolte, tal. Então, tem toda essa orientação, tem todo esse suporte, né? Pode falar, Janete. É só porque eu lembrei de uma coisa e queria compartilhar com vocês, é rápido. Enquanto o Aníbal falava, eu fui visitar uma amiga minha, já faz uns anos isso. Ela estava hospitalizada e já estava em estágio final de um câncer. Então ela só estava no paliativo. E mesmo assim eu fui com minha irmã e lembro nitidamente hoje, vocês falando sobre isso, a gente volta o tempo, né? Minha irmã ficou conversando com a enfermeira na salinha, distante. E eu segurando a mão dela, e a enfermeira já tinha dito que ela não ia acordar, só que ela acordou. Ela acordou, olhou para mim e disse, Nete, me ajuda, me ajuda. Ela não era espírita. E eu me assustei, mas na mesma hora acalmei, né? Alisei o cabelinho dela e falei alguma coisa no ouvido dela. Eu lembro que ainda tentei cantar uma musiquinha que me vinha na mente, era uma música espírita. E acalmando, ela fechou o olho. E dali, né, a enfermeira veio, disse, olha, ela acordou. Aí a enfermeira achou estranho, mas tudo bem. Disse que isso era um lapso, assim, que acorda. E aí eu fui embora e contando a minha irmã, e minha irmã disse, interessante, né, eu estava lembrando dessa música. Minha irmã, né, que minha irmã, eu e ela, a gente tem um pensamento assim muito... A gente... E aí foi para casa, quando chegamos em casa, no mesma noite, ela desencarnou. E o Andy falando, né, aquele momento ali, e agora eu fiquei lembrando, né, aquele momento talvez tenha sido realmente o momento que ela precisasse, né, de alguém que ela conhecia. E eu estava ali naquele momento. Olha o tamanho da diferença que esse pequeno momento vai fazer para ela. Às vezes é uma mudança extrema, né? A gente não sabe, né? Por isso que a gente é orientado a todo momento pelo Cristo a fazer aquilo que está ao nosso alcance pelo próximo. Né? E Paulo, né, nos advertia, né, das ações boas, a questão de aplacar, né, uma multidão de ações do mal, então, de erros, né, de pecados. Então, esse sempre, né, a nossa recomendação é sempre a mesma, né? Ajudar a gente naquilo que a gente puder. Mas não achar também, a gente ter essa consciência de que não é tudo que a gente faz achando que vai ajudar, que vai ajudar. A gente tem que ter consciência do nosso lugar. Abreviar a vida de uma pessoa, por exemplo, para abreviar um sofrimento ali momentâneo, né? A gente viu aqui hoje, a gente estudou, e olha que nós abordamos por diversos pontos diferentes, né? E a gente chega, né, a essa conclusão de que não é o caminho. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento, principalmente, da visão geral ali do processo encarnatório e desencarnatório. Então, cabe a gente sempre fazer aquilo que está ao alcance, como bem nós exemplificamos aqui.
uma palavra amiga, uma presença, um conforto ali, o que a gente puder fazer para ajudar. Mas, né, guardai-vos de abreviar a vida. Orientação de São Luís aqui para nós, nessa noite de hoje. Bom, gente, é isso. Nosso estudo de hoje vai ficando por aqui. No nosso próximo estudo, novamente, né, continuação aqui, ó. Isso aqui, um estudo complementa o outro, sempre lembrando, né? No item 29 aqui, nós vamos falar de novo do 28 e de novo do 27, porque são estudos complementares. Queria agradecer mais uma vez a presença de cada um aqui, a presença da espiritualidade, que sempre nos auxilia aqui nos nossos estudos. Pedir também por todos aqueles que vão assistir depois dessa aula gravada, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, possa visitar a casa de cada um, que a espiritualidade possa auxiliar nessa construção de conhecimento, e de conhecimento também de pensamentos e de sentimentos novos dentro do nosso coração. E que todos nós possamos hoje ter uma maravilhosa noite de sono, que possamos em breve nos encontrar novamente em sono útil e também nos nossos próximos estudos. Que assim seja, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Wellington. Muito bom. Obrigada. Imagina, eu que agradeço.